Hi, my name is Rebecca Quinto. I am PhD student in zoology at the Universidade Estadual de Santa Cruz. I will introduce about population characteristics of the graft ant Azteca parens bondari. This study is part of my master's project. From now on, the presentation continue em português. Oi, meu nome é Rebeca Quinta, eu sou aluna de doutorado em Zoologia da Universidade Estadual de Santa Cruz e vou apresentar parte dos resultados do meu projeto de mestrado, intitulado Características populacionais de formiga de enxerto Azteca parens bondari. As formigas do gênero Azteca são conhecidas por manter interação com diversos organismos, como, por exemplo, myrmecófitos, hemípteros ou vespas. Muitas dessas espécies possuem colônias polidômicas, ou seja, mais de um ninho para cada colônia. E eles são caracterizados pela existência de um ninho principal e vários ninhos satélites. Esse gênero também apresenta o que chamamos de polimorfismo na casta de operária. Essa variação dimórfica divide as operárias em duas subcastas, a de operárias major e de operárias minor. As diferenças, tanto na morfologia externa quanto no comportamento, podem refletir diretamente na divisão do trabalho dentro dessas colônias. A espécie de estudo, Azteca parens bondari, é conhecida popularmente como formiga de enxerto e exibe um sistema de nidificação conhecido como jardim de formiga, que é representado pela interação de pelo menos uma espécie de epífita e uma espécie de formiga. Essa espécie também é considerada de importância econômica no sudoeste da Bahia, principalmente para o cultivo de cacau. Esse estudo teve como objetivo investigar a estrutura populacional e a distribuição espacial de Azteca parens bondari nos plantios de cacau do sudoeste da Bahia. Para esse projeto foram estudadas 4 colônias, das quais foram retiradas 50 operárias, amostradas aleatoriamente do ninho principal e de 2 ninhos satélites de cada colônia, totalizando a retirada de 150 indivíduos por colônia. Para cada operária foram medidos a largura da cápsula cefálica, o comprimento máximo da cápsula cefálica e o comprimento de Weber. Essas medidas foram posteriormente comparadas entre os indivíduos amostrados dos ninhos satélites e os ninhos principais, buscando uma relação entre a distância dessas diferentes estruturas. O padrão de distribuição dos indivíduos foi avaliado de acordo com a variável morfométrica largura da cabeça, para cada colônia, tratando cada ninho individualmente. Para avaliar esse padrão de formação de classe de tamanho, variando em relação à distância dos ninhos satélites até o ninho principal, foi medido o valor correspondente de cada classe formada. Foi também determinada a relação entre a classe de pico de tamanho da largura da cabeça formados. Como nem todos os ninhos apresentavam um padrão bimodal, foi acrescentada uma unidade mais 1 para o cálculo correspondente à área de cada classe de tamanho. A partir das análises, observamos 2 picos de tamanho na caixa de operárias, denominadas subcaixa de operárias minor e subcaixa de operárias major. Nas colônias 1, 2 e 3, esse padrão bimodal foi bastante evidente, como visto em outras espécies do gênero, como, por exemplo, Azteca chartifex laticeps, Azteca chartifex spirit e Azteca trigona. Já na colônia 4, não houve um padrão bimodal, e sim um padrão unimodal, bastante evidente, e isso pode estar relacionado com a idade dessa colônia, que aparentava ser muito mais jovem que as outras colônias do estudo. Semelhante à Azteca chartifex spirit, as operárias de Azteca parens bondari não são distribuídas aleatoriamente dentro dos ninhos, e a relação de frequência relativa entre as operárias major e minor é diferente entre os ninhos principal e seus ninhos satélites. Também foi observado o maior número de operárias minor nos ninhos satélites. Isso provavelmente se dá ao fato de que essas operárias minor dedicam-se exclusivamente à criação dos hemípteros. Por fim, eu gostaria de agradecer à Universidade Estadual de Santa Cruz e ao Programa de Pós-Graduação em Zoologia pela minha formação, ao Labas e ao Laboratório de Micologia da CEPLAC pelo apoio da equipe e a infraestrutura dos laboratórios, e à FAPESP pela concessão da bolsa.